Boa tarde. Sempre uma alegria estar aqui com vocês, na certeza da presença do Mestre Jesus e do amor de Maria. Vamos hoje refletir sobre o sentido da vida. Palestra especialmente pedida pelo dirigente da casa, o que me deixa muito feliz quando ele pede um tema, porque eu sei que a casa precisa refletir e se debruçar sobre algo. E assim, a gente hoje vai passar a tarde refletindo um pouco sobre o sentido da vida. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de estarmos aqui vivos? Vamos antes definir nas nossas cabeças o que seja vida. Olha o que a literatura espírita nos traz. A vida é uma busca constante de evolução. Os espíritos reencarnaram-se na Terra para aprenderem e evoluírem. E a vida é uma oportunidade para crescer e progredir. Somos espíritos imortais. E a verdadeira vida é a espiritual, que é eterna. Então a gente precisa fazer uma distinção de que, como espíritos imortais, para a gente a grande vida é a vida enquanto espírito. Porque enquanto espírito somos imortais, ela nunca se acaba. Essa é a verdadeira vida. Só que nós encarnamos. E quando a gente encarna, a gente vive uma dualidade de vida. A gente vive a vida espiritual, porque não deixamos de ser espíritos, mas a gente vive homens e mulheres na matéria. A vida material. Então, é como se duas vidas se conversassem o tempo todo. E às vezes, nessa conversa, essas vidas espirituais e materiais se atritam, se chocam, nos causando dor, nos causando incômodo. Mas a gente precisa entender que a vida é espiritual e a vida encarnatória, ou seja, a vida na Terra, é apenas educativo. Aqui, nós descemos como uma oportunidade para crescer e progredir. Então, o objetivo de estarmos aqui encarnados não é outro a não ser crescer e progredir. A gente encarna exatamente para isso, para progredir, para evoluir, enquanto espírito. E voltamos para a vida espiritual. Voltamos para a verdadeira vida. Assim que nos desligamos dessa matéria, desse corpo, dessa veste carnal. Então vamos lá. Arrumando nossas cabeças. Vida é a espiritual. Vida eterna. Mas estamos aqui encarnados para que a gente cresça e progrida. Certo? Vamos lá. Mowgli, fique atrás de mim. Não saia de perto. Todos vêm para a Pedra da Paz. São muitos cheiros para distinguir. Mas
Não pude deixar de perceber esse cheiro estranho hoje. Que é isso? Esse cheiro que eu senti. Eu quase posso dizer que é de algum filhote de homem. Mowgli pertence à minha alcateia, Shere Khan. Mowgli? Até nome a coisa tem. Quando foi que começamos a aceitar humanos na selva? Ele é só um filhote. Minha cara não faz você lembrar que um homem adulto pode ser cruel. Basta mudar por alguns anos o território de caça e todos já esqueceram da lei. Mas eu vou lembrá-los. Filhotes de homens se tornam homens e homens são proibidos! O que você sabe sobre as leis? Raksha. Caçar só pelo prazer, matar pelo poder, nunca respeitou as leis. Filhote é meu! Meu pra sempre! Então volte pro seu lugar, seu covarde! O tigre sabe quem manda nesta parte da selva. Sei que a intenção dele não foi vir aqui fazer ameaças. Principalmente durante a trégua da água. Eu respeito profundamente as leis que nos trazem segurança. Eis a minha promessa. Nada dura para sempre. As chuvas voltarão e o rio se encherá. E quando esta pedra desaparecer, será o fim da trégua. Se querem protegê-lo, muito bem. Mas devem se perguntar: quantas vidas vale um filhote de homem? Quantas vidas? Quem poderia responder tal pergunta? Então, vocês lembram do que a gente viu ali? Que é um trecho do filme Mowgli, o Menino Lobo. O que é que retrata esse filme? Uma criança que foi retirada dos pais, levada para a floresta e foi ser criada pelos lobos. E ele começa a viver como lobo. Ele começa a andar como lobo, ele sente como lobo, ele sente o cheiro como lobo. E aí Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Xavier, nos diz: na glória divina, as balizas subatômicas, de Deus à matéria, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Vamos esclarecer o que é isso. Lembra que a gente falou no início que vida é a eterna, é a espiritual, certo? Mas que a gente aqui encarnado entra no processo de uma vida na matéria para que a gente evolua e aprenda. E aí Emmanuel nos diz que o universo é uma cadeia de grandes vidas, ou seja, a vida de todos nós, de cada um de nós, numa cadeia, interconectadas e entrosadas com a grande vida que é Deus. E isso tem muito fundamento. Se a gente olhar para Mowgli, quando Mowgli sai da convivência humana, ele perde as características humanas. Ele começa a adquirir as características de lobo do animal. Então isso para nós diz o seguinte: a gente evolui com o outro.
a gente fora do nosso meio humano, a gente retrocede o processo evolutivo nosso. Então, eu preciso de Ala. Eu preciso de Magnólia. Eu preciso de cada um de vocês para evoluir. E vocês precisam de mim e de cada um que está dos seus lados. Nós fazemos essa evolução em conjunto, conversando num sentido muito maior do que a conversa só hablar, se conectando para chegarmos juntos onde a gente tem que chegar. Então a vida é espiritual e por isso ela é eterna, mas a gente encarna, que são microperíodos dessa grande vida nossa, para que a gente evolua. Mas para a gente evoluir, a gente precisa do outro, do humano. Quando a gente é tirado desse meio, a gente começa a perder as características evolutivas. A gente vira Mowgli, o menino lobo. Por isso que a gente não pode viver reservado, enclausurado. Por isso que a gente não pode ser Robinson Crusoe. Eu não posso simplesmente decidir comprar uma ilha. Aí, se dinheiro eu tivesse para isso, né? Mas eu comprei, vamos imaginar, eu comprei uma ilha e vou sozinho fazer meu processo evolutivo. Dificilmente eu conseguirei evoluir, porque eu preciso do outro para evoluir. Porque é na diferença que a gente evolui. É no contraponto, é no olhar para o outro, é identificando no outro as minhas fraquezas, as minhas forças, é encontrando no outro o amor que faz a gente evoluir, que é o grande combustível para a gente chegar lá. Tá claro para vocês o que é vida? E tá claro para vocês que a gente encarna para a gente evoluir? Vamos então avançar para tentar entender o que é o sentido da vida. Está vendo essa imagem? Esse homem admirando a natureza, um lindo pôr do sol, num rochedo maravilhoso. Essa imagem diz o que para vocês? Podem falar. Quem quiser falar, pode falar. O que é que você sente quando vê essa imagem? Paz. Sim. Sim. Perfeito. Passa a paz, passa a natureza, passa a beleza. Sol, um mar lindo. Aí eu digo a vocês, e se ele tivesse prestes a se suicidar? Cabe nessa imagem? E isso somos nós em nossas vidas. Lembra que eu disse no início a vocês que a gente tem a vida eterna, que é a vida espiritual, mas a gente encarna. E por isso a gente também vive concomitantemente uma vida material. Vamos descobrir que sentido é essa vida. Porque a gente aqui encarnado, eu, Caio, Magnólia, Ala, cada um de vocês, a gente precisa encontrar o sentido das vidas que vivemos. Porque nós estamos encarnados, então vivemos a vida material, mas somos espíritos. E sabemos que o que é que a gente faz, a gente vai colher e levar para o futuro, para a vida eterna. Então, esse homem pode estar vivendo uma vida material linda, perfeita. Mas a vida interior dele pode estar destruída, a ponto de ele querer se jogar desse penhasco e tirar sua própria vida material. E quando se faz isso, é porque não se acha o sentido da vida. Vamos tentar entender o que seria esse sentido. Jesus nos diz, a gente isso vai encontrar em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão vive o homem. O que Jesus está dizendo aqui é que é o seguinte, vocês são espíritos, vocês são imortais e vocês vão para a matéria. Quando vocês vão para a matéria, vocês precisam do pão. O pão aqui, enxerguem como nem só de material, de matéria, vive o homem.
A gente precisa da matéria, ou morremos de fome, passamos frio, padecemos de doenças por não ter dinheiro para comprar remédio, entende? Então a gente precisa dessa matéria. Mas Jesus já nos diz que nem só da matéria a gente vive. Ou seja, qual é o sentido que você está dando para a sua vida? É o sentido material? Você está preocupado só com o pão? Ou você está preocupado com o verdadeiro pão, que é Deus, que é Jesus? Qual é o sentido? Tá, a gente hoje vai refletir bastante. Emmanuel, no livro Fonte Viva, mensagem 18, convido vocês a ler essa mensagem toda, é a coisa mais linda. É uma mensagem de título Não Somente. Olha o que Emmanuel nos diz. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, ou seja, os rostos transformados, trabalhados, embelezados. Não só isso, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, os malhadores de plantão, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, uma casa boa, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, os doutores de plantão, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Observem que Emmanuel diz, não somente, ele não está dizendo não matéria, sim espírito. Observe, ele está dizendo não somente a matéria, porque nós entendemos e temos que nos entender e nos perceber na matéria, humanos, certo? Com esse entendimento que a gente é espírito e a gente é imortal, ou seja, nós vamos plantar agora para colher depois. Mas eu preciso viver na matéria, com as questões da matéria. Porque se eu não tiver o pão, eu morro de fome. Se eu não tiver o agasalho, eu passo frio e posso morrer de frio. Se eu me sentir feio e tiver condições de modificar meu corpo físico e não o faço, eu crio traumas psicológicos em mim que vão atrapalhar a minha evolução. Observe que a gente caminha, e é o que Emmanuel nos pede aqui, para um equilíbrio. Vocês começam a perceber que o sentido da vida é viver o equilíbrio entre a vida material e a vida espiritual. Esse é o sentido. Porque se você se apega só a um, eu viro monge, vou para um monte tibetano, vou orar e jejuar, mas não estou preparado para isso. Eu vou estar inteiro lá? Não. Eu vou estar com minha cabeça na matéria. Por isso que a gente debruça e encontra movimentos equivocados de autoridades religiosas, por exemplo, na pedofilia, nos abusos sexuais, porque ele está ali voltado, teoricamente, para Deus, mas sem realmente estar ali.
vivendo as coisas da matéria de forma desordenada, sem equilíbrio. E aí o que acontece? A matéria pede atitudes. Quando você não equilibra e não sabe lidar com isso, ela vem de que forma? Nas patologias, nas doenças, nos exageros. A gente precisa encontrar esse equilíbrio entre o belo espiritual e o belo material. Entendendo que as limitações que vêm para nós, materiais da vida, elas geralmente têm uma razão e um significado. Mas elas também são um grande impulso para que eu evolua e saia daquele lugar. Eu venho numa condição financeira muito ruim. Se eu sentar no sofá e me lastimar a minha vida inteira, que não tenho dinheiro, que não consigo fazer nada, sentado no sofá, eu vou ter dinheiro? Não. Aí, uma grande oportunidade de eu evoluir, de eu ressignificar, de eu refazer, de eu correr atrás de sair daquele lugar. E a gente, nesse processo de se auto-melhorar, a gente melhora tudo e a todos que estão ao nosso redor. A gente já conversou sobre isso várias vezes aqui nesse Centro Espírita. Nesse processo de se melhorar, você começa a melhorar tudo que está ao seu redor. E a energia boa se dissipa. Energia ruim se concentra. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo em relação a essa questão de energia que se dissipa e que se concentra. Eu gosto de Caio e lanço perfume para ele. O cheiro do perfume se dissipa no ar. Não só Caio vai sentir o cheiro desse perfume. Mas eu não gosto de Caio, jogo uma pedra em Caio. Essa pedra, a tendência dela é descer e cair. Ela não vai para o ar, ela não se dissipa. Isso é energia ruim. E aí, se eu não tomar cuidado, ela cai no meu próprio pé. Ou ricocheteia em algum lugar e volta e me pega. Mas o perfume eu não consigo controlar. E o cheiro vai para todos que estejam aptos a sentir aquele cheiro. Isso é o amor, isso é energia boa. Ela se expande. A energia ruim tensiona, concentra, fica presa no lugar. Por isso que nós espíritas entendemos que quando a gente entra num processo de buscar a cura espiritual, os irmãos espirituais vão trabalhar o nosso perispírito, onde está aquele lugar escuro de energia densa, truncada. Porque quando a energia está boa, ela circula no corpo inteiro, sem estar presa em lugar nenhum. Então, não é para dar as costas, renegar, ser intransigente, ser negligente com o corpo físico. Não, porque ele também é um instrumento de evolução. Porque se o corpo não fosse um instrumento de evolução, eu estava aqui volitando como espírito. Eu venho no corpo. E venho no corpo, às vezes, com imperfeições. E essas imperfeições, a gente, às vezes, olha e entende elas como uma dificuldade. Existe na literatura espírita um caso de um homem que era tetraplégico, todo parado, e ele não tinha os membros inferiores e nem superiores. Ele só tinha um tronco e a cabeça. E todo mundo, quando ele chegava no centro espírita, olhava para ele e sentia dó, piedade. E, na realidade, aquele homem estava tendo a grande chance de refazer e ressignificar sua trajetória espiritual. Porque ele já tinha praticado suicídio em todas as encarnações que ele tinha passado. E aí, o que foi que ele fez? Ele pediu lá em cima, no plano encarnatório, para vir sem braço, sem perna e sem poder andar. Para que ele não cometesse mais uma vez o suicídio e virasse a chave, virasse a rota do caminho espiritual que ele vinha trilhando
vida após vida material, praticando suicídio. Mas a gente, com o olho material, a gente olharia para esse homem e sentiria dó. E ele estava sendo beneficiado com a deficiência física. Então, por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque a gente precisa largar a nossa mente. A gente precisa largar os nossos olhares. A gente não pode olhar só com a matéria. A gente não pode se preocupar só com uma casa boa. Se o meu coração, que é a minha casa, é o meu templo, não estiver bom, eu posso construir a casa mais linda, com o melhor porcelanato, tudo de inox brilhando. Se meu coração não estiver bom, ninguém fica dentro da minha casa. Porque a energia é ruim. Ninguém consegue ficar lá dentro. Em contraponto a isso, vocês aqui fazem trabalho de caridade. E eu já fiz e faço. Mas quando eu morava no interior, eu fazia mais nesse sentido, de você ir para o povoado, para aquele lugar bem pobre. E você entra numa casa que o piso ainda é de barro batido. Mas está a moringa com água, com um paninho. A mesa com a perna sendo escorada, mas um paninho e uma florzinha em cima. Completa humildade material, mas riqueza de cuidado com o seu ambiente, com o seu lar. E é isso que a gente precisa. Cuidar do nosso lar. Mas não só do nosso lar físico, a gente precisa cuidar do nosso lar espiritual, daquilo que a gente carrega dentro de nós. Vamos lá. Emmanuel continua. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior, ou seja, na vida material, constituem dever. Olha o que Emmanuel nos diz. É um dever ter bom gosto, ter harmonia e ter dignidade. Ter uma vida digna, uma vida harmônica e uma vida com bom gosto. E quando a gente fala em bom gosto, harmonia e dignidade, a gente não está falando em muito dinheiro. Observem. É bom gosto, harmonia e dignidade naquilo que você tem. Naquilo que você possui. Naquilo que você é. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com quem nos dirigimos para a eternidade. Essa frase resume tudo o que a gente possa entender como vida. Nós estamos na matéria e por isso temos o dever de viver com bom gosto, harmonia e dignidade. Mas a gente tem que não esquecer da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior do que está dentro, com que nos dirigimos para a eternidade, porque aquilo que eu construí fora, eu não levo nada, nem meu corpo vira pó. Quem gosta de história já deve ter ouvido das grandes civilizações, dos grandes impérios, Império Romano, Império Grego. A gente ouve falar nisso. Me respondam. Onde hoje está o Império Romano? Em ruínas e pó. O que é que sobrou do Império Grego? Conhecimento. Mas de estrutura física, templos para Atenas, para Apolo, todos ruínas e pó. E assim é nosso corpo. Quando a gente sai dele, quando a gente deixa de dar vida a essa veste carnal, ela vira pó. Ela vai virar adubo para a terra. Lógico. Tirando os botox e os silicones que ficam lá intactos, né? E vai ser um problema no futuro da humanidade, porque o povo está desencarnando, estão enterrando, e quando abre os caixões, está lá os silicones intactos. Porque é matéria não orgânica. Então, meus irmãos, o grande sentido de estar vivo, o grande sentido de estar aqui encarnado, é a gente fazer o que a gente precisa fazer na matéria para sair daqui como um homem e uma mulher melhor. Esse é o grande sentido. Lembremos daquela foto.
Aquele homem aparentemente tinha tudo. Se vocês lembrarem, ele estava até bem vestido. Mas dentro dele, ele poderia não ter nada de sentido na vida dele. Quando a gente vê irmãos nossos praticarem o ato equivocado do suicídio, a gente entende que eles ali estão em busca de uma solução. Nós não estamos aqui para julgá-los, nem tentar identificar se é um ato de coragem, de covardia. Não estamos aqui. O que é necessário para a gente é que a gente observe que quando ele faz aquele ato, ele quer extirpar uma dor que ele sente. E vazio dói. Fome é vazio da matéria. Dói. O vazio dói de uma forma que fica incontrolável, insustentável. O vazio de sentido. E que se a gente parar para pensar a vida como somente agora, esse momento, a gente pode entender esse vazio. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o item, o ponto de vista. Olha o que Kardec nos disse. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. Então, quando eu tiro a minha própria vida, eu entendo que a vida se acaba. E não se acaba. Mas se eu olhar para a vida só como algo material, eu vou ficar induzido a esse erro de achar que, tirando minha vida, eu estou acabando com a vida. E se eu estou acabando com a vida, eu estou acabando com dor, estou acabando com tudo que tem nela. Lei do engano. Porque lembre que no início a gente conversou que a vida é eterna e é espiritual. A vida carnal, ela tem um objetivo muito claro e específico, que é a evolução de todos nós. Então, vamos fazer aqui o movimento. Você está aqui, desce, encarna, evolui, sobe. Desce, encarna, evolui, sobe. Se fizer algumas besteiras, não sobe tanto, fica no meio, nos umbral da vida. Né? Para a Igreja Católica nem sobe, desce, vai para o quinto dos infernos. Não é isso? E aí, se a gente não faz direito, essa linha, ela vai ficando mais rasa. Por quê? Porque ao invés de você subir, você vai ficar paradinho em algum umbral, que é um caminho entre chegar até lá, o mundo de todos. E aí você vai para o umbral, desce. Aí faz besteira, vai para um umbral mais denso e mais colado à crosta da terra. Então a gente encarna para evoluir. Ponto. Ponto. Tudo o que eu faço na minha vida, eu preciso dar sentido para o futuro espiritual. Então eu vou viver só pensando no futuro espiritual? Não, porque eu não posso negligenciar a carne, porque senão eu pratico um suicídio. Eu sou um gordinho falsificado, porque eu não tenho problema de saúde nenhum. Nenhum. Colesterol tudo normal. Meu cardiologista disse que eu sou gordo falsificado. Mas se eu não fosse um gordinho falsificado e tivesse todo acabado aqui, coração cheio de gordura, ponto safena para botar, eu estaria fazendo o quê? Se eu negligencio o meu corpo, eu não estaria me suicidando? Estaria. Mas, pasmem, se eu acordar todo dia de muxoxo, resmungando, infeliz, eu também estou me matando dia após dia. Porque nós não fomos criados para viver na raiva. A raiva adoece. Nós somos seres com uma estrutura corpórea, uma máquina corpórea criada para vivermos no amor, na pureza e na leveza.
Quando a gente vai para a densidade energética, ou seja, mágoa, raiva, ódio, rancor, a gente adoece em nosso corpo. Lembremos que toda doença física, ou quase toda, ela está primeiro no perispírito. E o que é que fica no seu perispírito? É célula cancerígena? Não, é energia densa, que vai para o corpo como célula cancerígena. Mas a vida material, ela é tão evolutiva que quando esse câncer vai para o meu corpo, para a gente, é um Deus nos acuda. Para o universo, é uma chance de você, através daquela doença, extirpar um mal que está no seu espírito. Ficar naquela matéria que vai apodrecer. E você seguir com seu espírito limpo daquela energia. Olha que lindo. Mas se a gente tiver o olhar material, a gente vai dizer o quê? Meu Deus do céu. Como uma pessoa tão boa, nunca fez mal a ninguém e está de câncer. Olha que olhar material que a gente tem para a vida. Mas se a gente pensa de forma espiritual, ou seja, esse irmão está, através dessa doença, dissipando uma energia que estava no perispírito dele. Ele está se limpando, se livrando. E depois desse sofrimento vai seguir mais leve. Olha como muda. Olha como dá outro sentido. Talvez um dos grandes problemas da humanidade é materializar demais o espiritual. Mas espiritualizar o material demais também é um problema. Por isso que o sentido da vida é a harmonia. É viver de forma harmônica nas duas vidas. Na vida material e a vida espiritual. Porque elas estão conectadas, interconectadas. Continuando no ponto de vista, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, quanto ao amanhã, dá tudo ao presente. Quantos de nós vivemos amargurados por algo que carregamos na matéria? Tanto física. Hoje, eu com 51, já não estou sofrendo mais tanto com isso. Mas quanto eu já sofri porque era mais gordinho, porque a barriga era quebrada, porque tinha celulite. Quanto isso já me deu sofrimento? É isso aqui. É se fixar no presente. E aí eu vou malhar, gasto dinheiro com todas as cirurgias. Não que isso seja um problema, não. Mas aí eu vou, malho, gasto todos os dinheiros e continuo doente por dentro. Vocês já ouviram falar de uma estatística, falando em gordinho, de que o grande número de pessoas que morrem em cirurgias bariátricas, quando você faz uma bariátrica e você não muda sua cabeça, seu espírito, seu sentir, adianta, não adianta, você perde ela com meses depois. Porque você volta a comer tudo. Você só extirpa seu corpo. Você só se mutila. Isso faz sentido com o que a gente tem de sentido da vida. Não adianta eu cuidar da matéria se eu não cuidar do espírito. Não adianta eu só cuidar do espírito e esquecer a matéria. Eu tenho que cuidar dos dois juntos. Mas tenho que estar o tempo todo observando qual valor e qual peso eu estou dando a cada um deles. E entendendo, sem que isso nos aflija, que vai ter momentos da vida em que um vai estar mais pesado do que o outro. Vai ter momentos da vida que a gente vai dar uma potência mais ao material. Vai ter momentos da vida que a gente vai dar uma potência mais ao espiritual. O segredo é ir buscando essa harmonia, esse equilíbrio entre os dois o tempo todo. Vamos lá. Deus, consequentemente, não condena os gozos terrenos. Condena, sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma.
Contra tais abusos é que se presume os que a si próprios aplicam estas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Eu posso, agora, a partir de agora, Márcio, mudar tudo de físico. Já viram aquele Ken humano, Barbie humano, aquele povo que gasta dinheiro para se transformar? Pronto. Eu vou gastar meu dinheiro todo agora para virar um Ken humano. Mas não trabalho o meu interior. Eu chego no mundo espiritual como Ken ou como um espíritozinho, todo equivocado, todo truncado, como um espírito todo truncado. Porque eu potencializei só um lado, em detrimento do outro. É isso que Allan Kardec nos fala. A vida espiritual é a principal e a material é secundária. Não devemos, entretanto, negligenciar a vida humana com seus deveres inerentes e as leis naturais que a regem. Ou seja, a vida espiritual é a principal, é a mais importante, é a necessária, é a verdadeira. A vida material ela é secundária. Mas por ser secundária, ela precisa ser negligenciada? Não. Não, porque senão ela perde o sentido de instrumento. Eu recebo esse corpo humano, eu recebo essa veste para ser um instrumento de evolução. Não é para ser bonitinho, nem para ser o maior namorador do mundo. Não, é para eu evoluir. O objetivo é claro. E aí o que acontece? Eu passo a minha vida inteira amargurado, irritado, porque tenho uma barriga de pochete. E perco a grande chance de mudar o que eu tenho que realmente mudar. Que é dentro. Que é o coração. Que é aprender a amar. Que é estender a mão, que é ser caridoso. Não adianta eu ter o rosto mais lindo do mundo se esse rosto é incapaz de tirar um sorriso de um morador de rua. Não adianta. É beleza para verme comer. A gente precisa, irmãos, trazer essa harmonia. Eu cuido do meu corpo e cuido do meu espírito. Eu cuido da minha beleza e cuido do meu coração. E as coisas acontecem naturalmente. A gente observe que essa vida secundária, que é a vida material, ela tem uma importância, sim. Que quando os mentores espirituais se apresentam aqui, na vida encarnatória, eles trazem um perispírito, uma veste, que eles é mais agradável. Tem uns que se apresentam como monges, outros com batina de padre. Aquela encarnação que foi mais agradável para ele. Então a matéria ali, ele utilizou ela de uma forma benéfica. Agora, a gente não vai encontrar um mentor espiritual se apresentar como um pagodeiro de paredão. Não vai. Não vai. Mas quem vai e pagodeia está errado? Não. Desde que a alegria do pagode seja a alegria do coração. Seja a alegria de ir para ali para festejar com os amigos. Com a capacidade de que se tiver um problema ali, largar tudo para ajudar o amigo. Porque se cedeu no álcool. Observe, não é o problema de eu virar isso ou virar aquilo. Isso não é problema. A solução é eu harmonizar tudo. Estou falando isso porque eu adoro samba. É de eu estar no samba, curtindo o samba, mas receber um telefonema de um amigo meu dizendo: Márcio, preciso de você. E eu largar o samba para ajudar meu amigo. É isso. Mas se eu olho e digo: amanhã eu converso com ele, porque eu tenho que pagodear.
Observa que é o seu coração, é a sua intenção, é a sua vontade. Então a gente precisa estar o tempo todo buscando essa alegria de viver. E eu trago para vocês agora uma música para a gente escutar, cantar. Quem quiser se balançar, se balance. Mas reflita a letra dessa música. Porque é preciso saber viver. E para a gente saber viver, a gente precisa de harmonia entre os dois mundos, entre as duas vidas que nós temos. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Eu digo que é preciso saber viver. Bom, né? Eu gosto. Para a gente caminhar para o fim, existe um conto de Clarice Lispector chamado O Quinto Conto. Olha o que Clarice Lispector escreveu. Ela disse que tinha uma mulher que tinha muito medo de formiga e começou a ter uma infestação de formiga na casa dela.
ela precisava resolver as formigas da vida dela. E aí ela resolveu enganar as formigas. Ela misturou cimento branco com açúcar e espalhou pela casa. E as formigas iam comer o açúcar e junto comia o cimento branco. Ela solucionou o problema porque as formigas começaram a morrer, porque quando o cimento entrava dentro delas, solidificava em contato com o líquido do estômago e elas morriam com as patinhas para cima. Isso diz muito sobre nós. O que é que nós estamos nos alimentando? Será que a gente está comendo cimento achando que está comendo açúcar? Será se a gente gostaria, nesse engano, de estar se alimentando? E quando eu falo em alimento, não é só material. É em tudo que a gente vai absorvendo como conhecimento na vida. Vai nos fazer morrer com as patinhas para cima? Duros, esturricados? A vida material tem um grande estímulo para nos enganar de que cimento é açúcar. E a gente se alimenta muitas vezes achando que é açúcar, que é prazeroso, que é gostoso, mas aquilo está nos matando dia após dia. E eu não estou falando de alimento físico. Eu estou falando daquilo que a gente absorve, daquilo que a gente vai atrás, daquilo que a gente assimila. Conhecimento, energia, cultura, vivência, companhias, amigos, tudo que a gente vai se alimentando. Porque a vida é um processo de se alimentar da vivência do outro, transformando a minha vivência. E aí? Um amigo açucarado, parecendo a suquinha de confeiteiro de bolo, aquele coloridozinho, que é mais antigo vai lembrar, de várias cores e que ainda tinha as bolinhas prateadas enfeitando o bolo, lembram? Um amigo desse pode ser cimento. E na realidade, ao invés de estar lhe dando prazer e alegria, ele está te matando pouco a pouco. Observemos o que a gente se alimenta no dia a dia. Observemos aquilo que a gente traz para dentro da nossa cabeça e para dentro dos nossos corações, para que a gente não termine como uma baratinha ou uma formiga de perna para cima, seco, esturricado. Então, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, a vida é essa vida imortal, espiritual. Mas a vida, juntando as duas, lembra que a gente conversou a vida material e a espiritual? É viver a imortalidade com dignidade, fazendo ela útil. Quando é que você torna uma coisa digna? Quando ela tem o sentido que ela veio para ter. Você dá dignidade a ela. E a vida espiritual é eterna, mas a vida material ela tem um objetivo, que é nos educar. Se a gente usa ela efetivamente como um processo educativo e evolutivo, nós estaremos dando dignidade à imortalidade. Porque no final das contas, elas duas se misturam e viram uma só. Suas experiências carnais materiais sendo combustível para a sua vida espiritual. Viver em dignidade é fazer essa passagem harmônica de uma para outra, sem que eu me arrependa do que fiz. Sem que eu me arrependa daquilo que eu já tinha capacidade de fazer e a preguiça, a negligência ou o orgulho não me fez fazer. Então, que vivamos dignamente a imortalidade. Pensando sempre no futuro, mas vivendo o presente. Mas pensando sempre no futuro, mas vivendo o presente. E é um ciclo sem fim. Que o Mestre Jesus esteja com todos vocês sempre e que acompanhe a gente no caminhar. E que quando a gente perder o sentido ou achar que perderam o sentido da vida, a gente lembre que nunca estamos sós. Os irmãos espirituais
estão conosco o tempo todo. Nunca, nunca se sintam só, porque vocês nunca estarão sozinhos. De acordo com a vibração, vocês terão do lado de vocês os irmãos mais amorosos, mais cuidadosos e mais ricos em amor que vocês não têm nem capacidade de imaginar. Cuidem do que o seu coração emana, porque do lado vai estar aquilo que ele está emanando. Que Maria sempre esteja com vocês. Obrigado pela oportunidade de servir, meus irmãos.